O deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade é o relator do PL da anistia, que agora ele quer chamar de PL da dosimetria, que se refere às penas de condenados. Nesta quinta-noite, uma reunião reuniu Michel Temer, Aécio Neves, Hugo Mota, o próprio Paulinho e teve a participação também de 2 ministros do Supremo do Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. A busca é por consenso. A gente tem, inclusive, um vídeo divulgado pelo deputado Paulinho da Força. Agradecer aqui o presidente Michel Temer, um dos maiores juristas do Brasil, presidente da Câmara também por muito tempo, ex-presidente da Câmara, Aécio Neves, deputado federal. Hoje, esse PL que nós queremos discutir, presidente, para que a gente possa pacificar o Brasil. O Brasil não aguenta mais essa polarização de extrema-direita com extrema-esquerda. O Brasil precisa pensar no futuro, precisa votar projetos importantes. Eu chamo isso de um momento histórico, Paulinho, e para você, uma oportunidade extraordinária, não é, Aécio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né, portanto, de uma nova dosagem das penas, né, acho que pode produzir um resultado muito positivo. Mas cumprimento você e devo dizer que fico honradíssimo com a sua visita, com a visita do Aécio, para nós trocarmos ideia sobre esse tema. Espero que dê tudo certo, e certo e seguramente dá. A anistia para tentativas de abolir o Estado Democrático de Direito já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E como você disse, você não quer colocar o Congresso Nacional em confronto novamente com o Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa nova nomenclatura de PL da dosimetria é absolutamente adequada para que nós possamos fazer justiça, permitir que essas pessoas que de alguma forma lateralmente participaram daquele processo possam tocar as suas vidas e o Brasil tocar a sua agenda, porque nós estamos paralisados nesse confronto que só interessa aos dois extremos. Você está de parabéns e conte conosco, o Centro e o Brasil esperam muito do teu trabalho. Obrigado. Larissa Arantes, a gente tem aí então Paulinho da Força, que é relator desse PL da anistia ou da dosimetria, como eles preferirem, e ele disse que convidou Aécio Neves, porque Aécio Neves, além de ex-governador de Minas Gerais, foi também presidente da Câmara dos Deputados, é considerado um bom articulador ali no Congresso Nacional. Michel Temer, além de ex-presidente do Brasil, é um jurista renomado, né, amplamente reconhecido por sua capacidade de advocacia em todo o mundo, enfim, e também com uma boa relação com ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o próprio Paulinho da Força já tinha adiantado que Gilmar Mendes e o próprio Alexandre de Moraes teriam ali dado um retorno, um consenso a Michel Temer sobre toda essa negociação. Como que você viu tudo isso daí diretamente de Brasília? Olha, Léo, a gente tem visto, né, a oposição no Congresso Nacional nas últimas semanas, eu acho que a gente pode ampliar para alguns meses, inclusive, quando a gente pensa na pressão que a oposição vem fazendo, principalmente em relação ao presidente da Câmara, o Hugo Mota, para essa questão da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Isso ganhou força com o julgamento do núcleo crucial, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte desse núcleo e outros aliados importantes também. Então, isso foi ganhando força dentro do Congresso Nacional. Mas a questão da anistia, ela acabava se esbarrando ali, e o próprio deputado federal Aécio Neves citou isso nesse vídeo que a gente acabou de assistir, que é a questão da anistia, por exemplo, para tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, já foi definida como inconstitucional. Então, como que um projeto viria lá, tramitaria ali no Congresso, na Câmara e no Senado, e caso fosse aprovado, fatalmente ali, pelo menos em partes, alguns trechos, seriam considerados inconstitucionais, né? Parariam ali no Supremo Tribunal Federal, seria uma questão judicializada e acabaria, então, definindo, né, isso como inconstitucional, algo que já está definido, aliás, mas reforçaria, portanto, esse entendimento. Então, a gente vê agora essa tentativa de integrantes do Congresso Nacional de buscar
principalmente destensionar a relação Congresso e Supremo Tribunal Federal. Uma relação que já vem sendo tensa ao longo desse ano todo, principalmente em função da questão do pagamento das emendas PIX. A gente lembra que o ministro do Supremo, o Flávio Dino, está em cima dessa questão, tem exigido transparência, tem determinado suspensão de pagamento a partir de auditorias da Controladoria Geral da União, por exemplo. Isso aconteceu recentemente. Então, assim, é uma busca para destensionar, porque quando a oposição defende apenas aquela anistia ampla, geral e restrita, isso só piora a relação Congresso e Supremo Tribunal Federal, e não é só esse tema que está ali nessa relação entre os dois poderes. Nós temos outros temas muito importantes também, como a questão das emendas parlamentares, e quando o cenário fica tenso como está, isso prejudica algo que é de muito interesse dos parlamentares, que é justamente garantir aí essas emendas parlamentares para que eles possam encaminhar aí recursos para suas bases, para suas regiões e assim, claro, reforçar aí seus mandatos, enfim. Mas aí, Léo, o que chama a atenção, né, foi a definição por Paulinho da Força como relator, ele que é considerado, né, um parlamentar que tem, de fato, um bom trânsito junto ao Supremo Tribunal Federal. Essa reunião de ontem, né, tendo ali Michel Temer, Aécio Neves, todos para tentar chegar num texto de consenso, porque a gente lembra, Léo, ainda não temos, mesmo quando a oposição faz ali uma defesa enfática da anistia ampla, geral e restrita, oficialmente nós não temos esse texto, a gente não conhece esse texto. Eu lembro que na semana passada, aqui no Primeira Análise mesmo, a nossa repórter setorista de Congresso, a Patrícia Nadir, ela tinha conseguido uma minuta de projeto sem assinatura, enfim, mas que traziam pontos ali que chamaram muita atenção, que era uma anistia, inclusive, para possíveis futuras condenações, né? Era algo realmente muito amplo. Então, a gente não conhece esse texto. Agora, a partir da definição de Paulinho da Força como relator e a partir, de fato, desse esforço para chegar a um consenso, para destensionar a relação com o Supremo Tribunal Federal, a expectativa é que a gente, então, possa, de fato, conhecer esse projeto, que não vai mais bater na questão da anistia e vai tentar fazer essa redução de penas. Isso também é importante quando a gente olha, Léo, Fred, todo mundo que está com a gente, quando a gente olha da perspectiva do Senado. E por que eu falo isso? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a gente já trouxe isso aqui também em outros momentos, já se manifestou contrário à anistia ampla, geral e restrita e falava em apresentar um projeto alternativo. Então agora a gente precisa entender também qual vai ser o movimento de tentar convencer Davi Alcolumbre de que essa nova proposta, né, batendo ali na questão das penas, da redução das penas, como que Davi Alcolumbre vai entender, vai compreender isso e se de fato vai integrar esse movimento para a apresentação desse projeto, para a apresentação desse texto. Então, acho que a gente fecha a semana, né, Léo, em relação ao Congresso Nacional, especificamente anistia e essa relação legislativo e judiciário, a gente fecha a semana com uma grande expectativa para o início da semana que vem. Quais serão as outras articulações? Quem Paulinho da Força vai acionar também para tentar esse consenso? E qual que vai ser esse projeto final? E aí sim, eu acho que a gente vai conseguir poder avaliar se o projeto vai ter condições de caminhar no Congresso, se vai ter condições de caminhar no Senado, porque a gente lembra, né, Léo? O governo federal fica assistindo tudo isso preocupado. Porque enquanto o Congresso está concentrado em discutir anistia, em discutir um projeto alternativo de anistia, propostas fundamentais para o governo federal, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, estão paradas. Né? E o governo aposta, por exemplo, nesse texto da isenção do imposto de renda para conseguir, inclusive, melhorar a aprovação, que se mostrou estagnada na última pesquisa Quest. Então, assim,
O governo vai acompanhando toda essa movimentação, mas também com preocupação. Então, vamos ver se quando, de fato, esse assunto ganhar um pouco mais de corpo e a gente tiver uma avaliação de que tem condições de tramitar ou não, se essas outras pautas também vão ser destravadas no Congresso e se vão tramitar, né, Léo? Larissa, desculpa, Léo. Larissa, me chamou muita atenção essa composição do grupo que se reuniu, né? Nós temos 2 ex-presidentes da Câmara, como foi citado na abertura, o Aécio e o Temer, que tinham uma grande capacidade de articulação quando foram líderes da Câmara, né? Entre os deputados. E também 2 partidos que que perderam muita força com a atual polarização, né? O MDB e o PSDB. Né? Eu acho muito interessante essa composição, né? E o que isso pode representar daqui da frente. Se pode, além da questão da anistia, criar um esforço para uma terceira via política dentro da Câmara. E aí sim nós teríamos um espaço para esse distensionamento, não especificamente da questão da anistia. Fred, eu acho importante esse ponto que você traz, porque sim, chamou muito atenção a composição dessa reunião, e eu acho também que a gente precisa avaliar essa questão num contexto mais amplo de desgaste da figura do Hugo Motta, né? Se a gente pega ali desde da obstrução que a oposição fez no plenário, de mais de 30 horas, né? A oposição pressionando ali por pautas de interesse, enfim, de partidos como o PL, né? O desgaste do Hugo Motta, ele foi tentando reverter, ele está tentando reverter esse desgaste nas últimas semanas, nos últimos meses, mas a gente vê que está difícil. Então, quando a gente observa um tema que de fato está mobilizando o Congresso, está mobilizando a oposição, está travando os trabalhos, porque aí nisso os governistas acabam tendo também que concentrar em, por exemplo, travar ou dificultar o debate a respeito da anistia. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo e a gente vê essas figuras que participaram dessa reunião com o Paulinho da Força ontem, né, Fred? A gente vê que outros nomes estão sendo convocados para ajudar nessa articulação, tendo em vista esse desgaste de Hugo Motta, principalmente depois ali da questão da obstrução da oposição no plenário da Câmara. Então é isso, né? Acho que a gente precisa ver também, Fred, Léo, se outras figuras, e o Fred comentou isso também, se outras figuras vão ser chamadas para essas reuniões de consenso em torno dessa questão da redução das penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Mas realmente, Fred, é uma observação muito interessante essa que você faz, e eu acho que vem nessa esteira aí realmente de uma capacidade reduzida, desgastada do próprio Hugo Motta de negociar, de articular com as diferentes bancadas e com os diferentes espectros políticos ali dentro da Câmara. Então a gente vê nomes como, por exemplo, o de Michel Temer surgindo aí quando a gente fala dessa negociação em torno da anistia, né? Larissa, antes da gente passar para o nosso próximo tema, eu só quero citar que o Paulinho da Força tem tentado aparentar um consenso, né, um suposto consenso entre os deputados, apesar dele já ter dito que não vai conseguir nem agradar a extrema esquerda nem a extrema direita. Mas a gente tem aí um tweet recente do Sóstenes Cavalcante falando justamente o contrário, que ele não está gostando nem um pouco dessa ideia aí de um PL da dosimetria, e está dizendo o seguinte, que na Constituição Federal está escrito que o Legislativo pode anular penas por meio de uma anistia, mas ele não diz que é possível reduzir pena, então ele está sendo assim bem enfático, já contestando toda essa costura que o Paulinho da Força vem tentando fazer. Exatamente, Léo, quando você traz esse posicionamento do Sóstenes, né, mostra que de fato, a discussão ali com a oposição, a gente já esperava isso, né? Não vai ser facilitada, digamos assim, mas se esse é o caminho que está sendo encontrado a respeito da dosimetria, em algum momento a oposição também vai ter que ceder, né? Porque se não cede nesse ponto, nada em relação a essa questão, a esse tema vai caminhar, vai tramitar, como não está caminhando, né? Está aí envolvido em polêmicas, etc., e acaba não caminhando. Então, imagino que em algum momento, sim,
a oposição vai ter que sentar, vai ter que ceder em algum momento, porque corre o risco de ficar sem ter suas pautas, digamos assim, atendidas, né, Léo?